a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor, pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Bom dia, gente! Bem-vindo aqui ao programa Mães e Filhos. Eu aqui, Jerusa Luana, na rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Quero convidar vocês a assistir hoje a minha querida convidada e palestrante, Rita Braga. Ela que veio direto do Brasil para fazer um tour aqui nos Estados Unidos e contar a sua história de superação, o seu milagre. Tanto que o nosso tema hoje é Provoque o Seu Milagre. A Rita, o que ela tem para falar para vocês é tão profundo, é tão gigantesco, que vai fazer com que você possa receber aí o seu milagre. Se você está tentando, de repente, conquistar algo que parece ser impossível aos olhos da fé, aos olhos físicos, problema emocional, problema familiar, problema de saúde, escuta o que a Rita veio trazer para você, porque ela veio ungida do Senhor. A história dela é uma história de milagre e superação para que esse dia chegasse, para que estava escrito para ela estivesse aqui na nossa rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira, para chegar na sua casa, no seu coração, e fazer a transformação que você precisa. Então vamos juntos conhecer a minha convidada do dia, gente. Rita Braga, se apresenta olhando para essa câmera aqui, dá oi para os nossos telespectadores e conversa com eles. Olá, bom dia, Rita Braga aqui falando. Tenho 43 anos, nasci com um diagnóstico raro, onde eu sou a única pessoa no mundo que tem essa deficiência. E hoje eu estou aqui provocando meu milagre. Então, você que acha que tem alguma coisa impossível na sua vida, algum sonho aí que você já engavetou, então desengavete esse sonho hoje, porque você vai provocar o seu milagre e coisas extraordinárias acontecerão na sua vida. Coisa mais linda. Rita, é um prazer ter você aqui no nosso programa hoje, tá? Assim, quando você me contou um pouquinho, né, da tua história, no caso, como o programa é Mães e Filhos, a gente trata de assuntos familiares e relacionamentos familiares, né? E você contou que na sua história, além da dificuldade de ser uma pessoa com um diagnóstico raro, e pelo que eu entendi, o único no mundo, né, que ninguém tem até hoje, essa doença que você já nasceu, né, tendo que enfrentar. Além de tudo isso, você ainda teve a rejeição, né, na parte de paternal, no caso do seu pai, de não aceitar um filho, né, naquele tempo atrás, eles não aceitavam, alguns pais, né, a dificuldade de ter um filho com problemas. Então, conte um pouquinho para nós, eu queria ouvir um pouquinho da sua história. Primeiro, qual é o seu diagnóstico, para que as pessoas conheçam, né, a tua história, o que ele afetou na tua vida física, e depois nós vamos entrar um pouquinho no seu lado emocional, de como foi o apoio das pessoas ao redor nesse momento tão difícil, né, para sua família em geral, para sua mãe, de receber o diagnóstico como mãe, e para você como filha, tão criança, tão menina, tão pequena, receber uma rejeição tão... né, já não chega a doença, ainda a rejeição que poderia estar ali te ajudando a enfrentar. Então, conta pra nós um pouquinho. Sim, tenho 43 anos e hoje você engravida, você já sabe o sexo do bebê, tudo. Antigamente não tinha, né, esse recurso, e minha mãe não sabia que eu ia vir com essa deficiência. E quando eu nasci, a médica falou, olha, falou para minha mãe, você sabe que a Rita, ela nasceu com uma deficiência? Aí minha mãe falou assim, não sei. Ela falou assim, pois é.
E aí eu quero saber da senhora, o que a senhora quer fazer com ela? Porque se ela sobreviver, ela vai passar aí por muitas cirurgias, né? E talvez não vai nem sentar. Até agora eu já passei por 40 cirurgias. Uau. E aí minha mãe pegou e falou assim, não, mas como assim, o que eu vou fazer com ela? Ela falou, olha, porque o caminho assim vai ser muito intenso. Você quer continuar mesmo com ela? E minha mãe falou, não, mas ela não tá respirando? Enquanto a vida é esperança, não tem como jogar ela no lixo, né? Aí ela falou assim, ok. E ali eu fui, né? Com 23 dias eu fiz a minha primeira cirurgia. E minha mãe foi e falou com o meu pai. Falou, olha, tivemos uma filha, e essa filha nasceu com essa deficiência. E aí? Aí ele pegou e falou assim, olha, eu não quero nem saber dela, não quero ir visitá-la, porque ela vai ficar em cima de uma cama, dando trabalho o resto da vida. Então eu lavo minhas mãos, você que fique com ela. E minha mãe falou, ok. E aí minha mãe entrou nessa jornada comigo. Com 23 dias eu fiz a minha primeira cirurgia e eu fui crescendo dentro daquele hospital. Fui crescendo. E como, né, uma criança, ela fica ali insistindo quando ela quer, né? Rita, nesse momento, só te interrompendo, até então, você, desde que nasceu, nunca tinha voltado para casa? Não. Nunca tinha ido para casa? Não. Desde que nasceu, devido ao teu tratamento e a necessidade, Sim. você morou no hospital, literalmente Isso, falando, morei ficou no lá. hospital. Nunca Uhum. tinha ido para casa, Não. só ali. Tua mãe que ia e voltava. Isso. Entendi. Minha mãe também ficou internada comigo. Ela ok. largou a vida dela e se internou comigo. E ali eu fui, né, fiz minha primeira cirurgia e eu fui crescendo dentro daquele hospital e eu fui questionando a minha mãe. Falei, mãe, por que, né, que todos os pais vêm vir aqui os filhos e o meu não tem? Eu não tenho pai? Cadê meu pai? E ela falou assim, não, Rita, porque ela já sabia da rejeição. Ela falou, não, Rita, o seu pai trabalha muito, esquece ele, eu tô aqui com você. E eu fui questionando ela. Com 7 anos, ela não aguentou mais a pressão. E aí ela falou assim, olha, eu vou embora e eu vou conversar com o seu pai. E eu fiquei assim, eu passei uma noite muito na expectativa. Eu falei, olha, quando ele chegar aqui, quando ele aparecer naquela porta, eu vou falar o quanto que eu amo, o quanto que ele é importante pra mim. E ali, no outro dia, ela veio, eu falei, mãe, você falou com o papai? Ela falou, sim, falei. Eu falei, e aí? Não, ele aceitou, ele vai vir aqui te visitar. Eu falei, nossa, uau, fiquei muito feliz. Aí, às 15 horas, ele veio, começou a visita. E ali, quando ele entrou naquela porta, eu fiquei escutando os passos, assim, dele. E aí eu falei, nossa, quando ele aparecer aqui, eu vou falar que ele é meu herói, que ele é lindo, o quanto que ele é importante pra minha vida. Quantos anos você tinha nesse momento? 7 anos. 7 anos 7 de idade. anos. E ali ele entrou, aí eu dei aquele grito, porque eu tinha feito uma cirurgia, eu tava deitada. Porque eu só mexia o pescoço e os braços, eu não conseguia me movimentar. Então, se eu tivesse ali sentada, eu já ia querer abraçar, né? Mas eu tava impossibilitada. E ali, quando ele entrou naquela porta, eu falei, pai, o senhor que é meu pai, o senhor é lindo, o senhor é maravilhoso, o senhor é meu herói. E aí ele veio e falou assim, o que você quer comigo? Ele bateu no berço, ele falou, não peça mais para eu estar vindo aqui no hospital. Porque maldita a hora que eu tive relação sexual com a sua mãe. Era para ter jogado o orgasmo no papel higiênico. Porque lixo se joga no lixo. E se você ficar pedindo, né, para eu estar voltando aqui, eu vou te bater. E nisso ele virou as costas. Por quê? Pessoas curadas curam. Pessoas feridas, elas ferem. E ali ele virou as costas. Quando ele virou as costas, eu me lembro que eu olhei para o alto. E eu falei assim, eu vou ser quem Deus quer que eu seja. E não o que meu pai falou que eu vou ser. Automaticamente minha mãe entrou naquele quarto, que foi muito rápido. Ela falou assim, Rita, seu pai falou alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Falei, não, está tudo bem. Ela, mas ele falou alguma coisa. Eu falei, mãe, eu não quero falar nada. E ela me respeitou. E o tempo foi passando dentro daquele hospital. E eu fui fazendo mais cirurgias. Aos 10 anos de idade, a médica falou assim, olha, Rita, eu queria que você usasse muito uma órtese, né? E para você andar, até para você sair da cadeira de rodas, porque a falta de mobilidade é muito. Então, eu quero ver você andando.
vou conversar com a sua mamãe, perguntar se ela pode te trazer todos os dias aqui no hospital para você fazer a fisioterapia. Aí ela falou com a minha mãe falou, não, claro, com certeza. E ali, ela me deu alta, eu voltei para casa. Foi a tua primeira vez indo para casa, Rita? Foi a primeira vez. E a emoção de chegar em casa. Nossa, foi assim, e você algo... ficou com medo do seu pai estar em casa e te machucar porque você seria Não, eu não fiquei. Eu imóvel? Só queria, tipo, que até revertesse essa situação, que ele viesse, né, me abraçasse. Mas, assim, quando eu entrei em casa, fiquei uma semana, a próxima semana ele já foi embora. Ele já arrumou outra família, até tinha, né? E ele seguiu a vida dele. E eu ali, levantava minha mãe, quantas vezes minha mãe levantava, tava chovendo, né? E ele pegou assim, às vezes que ele ficou assim dentro de casa, que foi um prazo aí de uma semana, não mais do que isso que eu me lembro, ele nunca, porque a gente ia todo dia pro hospital, tava chovendo, ele nunca falou assim pra minha mãe, eu vou te levar assim no ponto. E aí minha mãe me pegava no colo, minha mãe pegava com chuva e me levava ali dentro daquele hospital. E o que acontece? Eu já tinha entrado na zona de conforto. Porque a zona de conforto é muito boa, ok? Mas assim, entre aspas, né? Porque a zona de conforto, ela te leva pro abismo. Com certeza. Ela te leva pro abismo. Então, se eu quisesse uma água... Eu não fazia o esforço, porque enfermeiros, médicos, Ritinha, tá aqui na sua mão. E eu não... Acabou que eles, né, todo mundo, assim, às vezes, para poder ajudar, né, viu você numa situação de impossibilitação, em vez de se preparar para o mundo, foram meio confortando e você foi ficando, né? Sim, fui ficando. Vida não é tão difícil assim, né? Sim. O diagnóstico não atrapalha, mas você precisava... E ali eu peguei, mudar. assim, aí eu ficava, né? Fazia todo o processo da fisioterapia, brincava, e quando era para eu colocar a prótese, eu falava, não quero. Porque a prótese doía, me machucava, eu tinha que fazer esforço, então eu não queria. Quantos anos você tinha? 10, 10 né? anos, Então, 10 uma anos. criança ainda, né? E aí a fisioterapeuta viu todo o sofrimento da minha mãe, ela falou assim, não tem como. Aí ela pegou e falou assim, olha... Você não quer conversar com a Rita? Porque eu tô vendo todo o sofrimento da senhora. E a senhora deixa ela aqui, ela fica brincando quando é pra fazer, colocar a órtese, ela não quer. Aí minha mãe pegou e falou, ok, eu não sabia que tava nessa situação. Nesse dia minha mãe me pegou no colo, aí ela me levou numa praça chamada Praça da Sé, lá no Brasil, em São Paulo. Ok. E ela me colocou lá, ela falou assim, Rita, a partir de agora eu estou te abandonando aqui. Eu não quero mais saber de você. Aí eu falei assim, mas como assim? Eu me assustei. Ela falou assim, porque cada um tem a vida que escolhe, que merece. E você tá escolhendo essa vida de ficar em cima de uma cama. Eu não sei quanto tempo eu vou sobreviver aqui nessa terra. Eu queria te deixar uma mulher independente para você vir andar, fazer suas coisas, mas você não quer. E está tudo certo. Eu vou seguir a minha vida e você segue a sua vida. Mas ela ali, o Espírito Santo foi, nossa, assim, foi muito tremendo. Porque não que ela ia fazer aquilo. Ela só me deu uma pancada, um forte impacto emocional. Chacoalhão, né? Um chacoalhão mesmo. Isso. E aí eu falei assim, não, mãe. Eu olhei aquela praça toda. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Ela falou, então faz o seguinte, eu vou te dar uma única chance. E eu vou te levar embora. E se você não usar, ok, eu vou te abandonar e eu não quero mais nem saber de você. E ali ela me pegou no colo, eu comecei a fazer carinho nela, né? Eu falei, tá tudo certo agora, não, né? E eu vi que ela não falou comigo. Aí ela passou no supermercado, comprou um frango. E ela me colocou no chão assim, chegou em casa e eu ficava assim me arrastando. E eu tentando puxar assunto com ela e ela calada. Aí eu falei, nossa, meu Deus, eu tenho que usar essa prótese, não vai ter jeito. Aí e sem querer te cortar, né, Rita? É interessante eu abrir um entre aspas, sobre o coração das mães também. Porque essa mãe, ela estava passando por uma certa situação de abandono do marido. Sim. Divórcio, entregando a vida, né, para a filha com deficiência, porque ela ia para o hospital todos os dias.
Então, muitas vezes as pessoas podem julgar o coração das mães quando elas estão, né, no burnout, que a gente chama em inglês, que é no momento de exaustão. Quantas vezes podiam olhar para você na Praça da Sé falando que mãe horrorosa, quem que faz isso com uma criança? Então, antes da falta de empatia e do julgamento no coração de uma mãe que se dedica a vida inteira, olhar que existe todo um bastidor por trás e que no fundo, né, ela fez o melhor para poder poder fazer você levantar, porque ela queria você independente, porque ela sabe que ela não ia ficar para sempre ali. O que vai acontecer? Imagine a dor desse coração de mãe. O que vai acontecer com a minha filha se eu não estiver aqui? Será que ela vai ficar mesmo numa praça e pedindo esmola? Então ela precisou dar talvez, né, de uma forma dela, talvez até a gente não tem como julgá-la, a forma de tentar trazer você para a realidade, né, do esforço próprio. E o provocar o milagre também é isso, né, Rita? Quantas vezes as pessoas estão sentadas esperando aquele emprego, mas não fazem nada para ir buscar, ou então reclamam da situação que está, né? Sim. E ali eu peguei, né, no outro dia pela manhã, eu saí andando assim, ela não fez festa, nada. Eu falei, olha mãe, eu tô andando. E ela não falou nada. No outro dia de manhã ela me pegou no colo e eu me lembro que ela chegou no hospital e ela falou assim, você vai andando ou você vai no meu colo? Eu falei assim, não, deixa que hoje eu vou andando. Aí a médica já estava acostumada, o pessoal do hospital já estava todo mundo acostumado de ver ela, né, me carregando tudo. Olha e a nesse força dia física, que ela era baixinha ou ela era alta, forte? Não, baixinha. Você imagina o amor de uma mãe, né? Aí nesse dia eu cheguei, a médica se assustou e falou assim, cadê a Ritinha? Aí ela só fez assim, ó, bem-vindo. Quando a médica viu eu andando, ela começou a chorar. E ela falou uma frase que eu vou levar pro resto da minha vida, porque me impactou muito. Eu falo nas minhas palestras. Ela olhou dentro dos meus olhos, ela falou assim, Rita, agora você pode ser quem você quiser ser. Só depende de você. E eu falei assim, nossa, mas eu, né, uma criança, eu perguntava muito, falei, como assim, doutora, só depende de mim? Ela falou, olha, agora você pode ser uma médica, você pode ser uma advogada, uma delegada, não sei, vai depender de você fazer o seu voo. Eu falei, nossa, que bacana. E ali, né, eu comecei a andar com os 18 anos, nesse meio tempo, minha mãe arrumou uma escola particular, eu ganhei bolsa numa escola particular, e nessa escola eu sofria muito bullying, porque as crianças me chamavam de monstrinha. Então, era para fazer o trabalho, o que acontecia? Eu ficava excluída. Só que eu sempre me posicionei, eu falava para os professores, mas por que só eu vou ficar excluída? Eu só tenho uma deficiência, assim, nas pernas, mas minha cabeça é muito boa. Eu quero fazer parte, sim. Isso, Rita, é para todos os adolescentes que estejam assistindo, para todas as crianças atípicas que estejam talvez emocionadas e pensando, talvez eu não sou bom o suficiente, não, eu não vou, ficam envergonhadas de fazer parte. Faça parte, não tenha vergonha, levante-se e vá atrás dos seus direitos. Você tem direito sim de pertencer, né? E a Rita tá aqui para mostrar para vocês que é possível. Sim, não é, Rita? Muito possível. Então conta. Muito possível. E ali eu me formei, né? Estudei tudo certinho. Aos 18 anos eu mandei um currículo pro Banco Real. E nesse Banco Real eles me chamaram numa agência muito longe. Eu tinha que pegar pelo menos aí 100 dias de chuva, 5 ônibus. Quando tava chovendo ou quebrava o ônibus, alguma coisa, eu tinha que pegar até 6 ônibus. Eu saía de casa às 5 horas da manhã para entrar no banco às 10. Uau. Às 10 horas. E ali, quantas vezes na madrugada eu escutava o barulho da chuva e eu fazia a seguinte oração. Falava, Deus, eu sei que eu vou cair. O tombo é inevitável. Porque eu não tinha como levar uma capa de chuva, uma mochila, eu não tinha como levar. Então, a muleta escorregava. Eu falei, Deus, eu vou cair. Mas só me proteja para que eu não quebre um braço, uma perna. E ali eu pegava o ônibus. E você caiu? Nossa, várias vezes. E alguém te ajudava a te juntar? Não, sozinho. Às vezes eu entrava dentro do ônibus, as pessoas sentadas ali no lugar do cadeirante, eu falava, tem como você me dar uma licença? A pessoa, mas eu também sou deficiente. Aí você não sabia. Às vezes eu ia de pé, segurando a muleta, segurando o meu corpo, até alguém se tocar para me dar um lugar. E aí entra também, gente, a empatia pelo próximo. Nós estamos, assim, muitas vezes
tão congelados no nosso mundo interior, nos nossos problemas, que a gente esquece de olhar o próximo. Quantos de vocês pegam ônibus todos os dias, estão vendo pessoas como a Rita, que precisava daquele banco, que precisava de uma ajuda, simplesmente de uma pergunta. Muitas vezes a gente vê as pessoas e passa batido. Vamos acordar os nossos olhos emocionais, espirituais, humanos, para a gente olhar que por trás de toda uma dificuldade existe um ser humano tentando sobreviver, ir para casa, trabalhar, sustentar sua família, sua casa, é uma mãe, é um pai, todo mundo passando por dificuldades. E ali eu peguei assim, caí, eu chegava no banco molhada. Eu só ia dentro do toalete, assim, me lavava, né, onde tinha sujado minha roupa. E ali eu trabalhava o dia inteiro, debaixo daquele ar-condicionado, molhada. Quantas vezes eu gripava, não conseguia nem, tipo, falar nada. Eu escrevia, tinha que vender muito título de capitalização, tudo. Eu escrevia no papel pra, tipo, conseguir bater a meta. E eu fiquei 14 anos nesse banco. E eu nunca tive uma falta. E eu acredito. Nunca tive uma falta. Por que, Rita? Porque eu sabia onde eu queria chegar. E eu poderia muito bem ligar para o meu gerente e falar, olha, hoje está chovendo, hoje está isso e aquilo. Mas daí eu estaria arrumando desculpa. E quem é bom para arrumar desculpas não é bom mais para nada. Então eu falei, não, vou ficar. Fiquei 14 anos nesse banco. O banco foi vendido para o Santander, teve a fusão. E aí eu fui demitida. E eu falei, poxa, eu preciso de... né, quero ter minha casa, quero ter meu carro. Ou seja, você não desistiu em nenhum momento dos seus sonhos. Então Não. você chegou algum momento que você chegou a pensar, agora já deu, tô cansada, não vou ser nada. Chegou algum momento? Não, nunca. Nenhum momento Nunca você se pensei deixou. isso, nunca, porque não eu se- sabia onde que eu queria chegar. Olha a Eu importância da sabia meta que final. eu ia alcançar de uma forma ou de outra o Everest. Amém. E ali eu peguei e falei, nossa, né, eu preciso trabalhar. Aí eu fui no hospital, aonde que eu me trato até hoje. Eles falei, tem alguma vaga? Não, Rita, a gente tem uma vaga à noite, das 22 às 6. E eu trabalhava à noite. Aí eu ia para casa, chegava em casa por volta das 8h30, 9 horas. E eu ficava o dia inteiro ociosa. E eu falei, não, mas assim... eu não vou conseguir, porque o salário do banco é muito bom. Falei, eu tenho que fazer completar alguma outra renda para eu conseguir atingir meus sonhos. E aí eu mandei um currículo pro banco, pro Laboratório Fleury, na época, e eles me arrumaram uma vaga das 9 às 15. E eu falei, nossa, deu certinho. Aí eu saía, trabalhava das 22 às 6, aí saía ali 6 horas, subia para Paulista, porque o Fleury é lá na Avenida Paulista. Aí eu ficava até às 9 horas, aí entrava, trabalhava o dia inteiro. Quando eu tava de plantão à noite, eu já nem conseguia mais ir embora. E ali eu pegava, trabalhava a noite inteira, subia de novo, trabalhava mais o dia inteiro, eu só ia embora no outro dia. Olha só o desgaste. Uau. Olha E a só. noite de sono era ocasional. Não, nem tinha. Porque era Perigo assim... da exaustão também, Isso, né? e era no hospital, era 1 hora, assim, só para descansar mesmo. Só que eu sempre fiquei falando, não, eu vou conseguir. E essa motivação de, não, eu vou conseguir, você tinha apoio emocional além do da sua mãe? Você tinha familiares que te ajudavam, primos, tios, ou Não. rede de apoio? Era só você e Deus? Era só eu e E Deus. a sua mãe, ela acreditava em você porque ela te Sim. ajudou a vida inteira. Ela falava, vai filha, ou ela só deixava você seguindo? Não, ela só deixava eu ir seguindo. E seguindo, ela só te observava. Isso, só me observava. Mas por que essa força gerou em mim? Porque aos 7 anos virou a chave. Quando teu pai te rejeitou, Quando- teu pai sim. terreno te rejeitou, Sim. você foi E eu falei, recebida. não, eu vou ser o que Deus Deus. quer que eu seja. E o que a Bíblia fala que você é? Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas. Naquele que te fortalece. Então, eu me fortalecia na palavra do Senhor. Na Você tinha palavra tempo do de Senhor. estudar a Bíblia ou falava mais com Deus? Era... Sim. Eu falava muito porque lá na Santa Casa é a escola de freiras, né? Então, eu assistia a missa, enfim. E eu fui, né, tendo essa aproximação com Deus. E aos 18 anos que
eu faço parte do Ministério Paz e Vida há 25 anos, esse mesmo ministério. E ali eu passava de ônibus e eu via a igreja, eu falei, nossa, eu quero vir conhecer uma vez essa igreja. E eu fui bem na semana do batismo. Aí eu cheguei, escutei o culto, aí eu falei, nossa, aí o pastor fez o apelo para aceitar Jesus. Falei, nossa, eu quero aceitar Jesus. E aí ele falou, olha, agora tem, né, o próximo passo, batizar. E eu falei, como que eu faço? Ele falou, olha, é sábado. Eu falei, tá bom, eu quero já me batizar. Aí já desci as águas e eu estou 25 anos nesse mesmo ministério. E as pessoas até me questionam, Ritinha, mas, né, você não foi para outro ministério? Não fui porque eu gosto de ir lá. E outra, o meu ministério é o Senhor Jesus. Porque, né, se você vai de uma igreja para outra, ok. Se você for ver o homem vai te decepcionar. Então, quando você olha para o Senhor Jesus, ele não te decepciona. Então, eu estou ali, 25 anos, fazendo a obra do Senhor. Que lindo. E nesse período de tempo, Ita, como foi? Seu pai nunca voltou? Você ouvia ocasionalmente porque vocês moravam na mesma cidade? Ou ele mudou com essa nova família, reconstruiu uma nova vida e você nunca mais teve contato? Conta um pouco para nós essa parte da rejeição paternal, como que isso afetou você. Hoje vocês têm contato, não tem? Conta um pouquinho essa parte. Sim, via ele, mas assim, ele nunca Na rua? foi, ele nunca, até ia lá em casa, tudo, falar com a minha mãe, mas assim, eu percebia, e até hoje, assim, ele me vê, assim, aí ele, quando eu chego igual, né, hoje em dia, quem cuida dele assim sou eu, para honra e glória do Senhor Jesus. As pessoas me perguntam, nossa, Ritinha, então você perdoou o seu pai? Não, eu nunca perdoei meu pai, porque eu nunca precisei de perdoar. Porque aos 7 anos, quando ele falou tudo isso, eu falei, não, vou ser quem Deus quer que eu seja. E aí o tempo passou, ele adoeceu, e cuido dele, né, assim, levava ele pro médico, e meu pai, assim, depois quem quiser me seguir nas redes sociais vai entender um pouco mais. Qual que tem é o foto seu Instagram, deles. Rita, você pode compartilhar? É Rita_Braga @oficial. E lá tem foto dele, só para vocês entenderem a história, mais um milagre. pouco, né? E então, quando eu chego lá, vou falar com ele, a primeira coisa que eu chego, e aí, pai, tudo bem? Ele fala, e cadê seus irmãos? Seus irmãos? Até você hoje. Tem? Eu tenho 2 irmãos. Por parte da sua mãe. É. Ela casou novamente? Não. Não? Por ele, então, por Isso, parte dele. Pelo meu pai mesmo. Ah, tá. E aí até hoje ele pergunta e eu falo, eles vão vir, aí eu converso com ele e tudo. E meu pai estava morto e ele reviveu novamente, porque falei, não, Senhor, eu tô orando e eu creio que o Senhor vai levantar ele de novo. E eu, nas minhas condições, né, arrumei enfermeira, pagava enfermeira, alimentação, a medicação. E hoje em dia meu pai está de pé novamente. Graças ao seu amor. Sim. E que testemunho mais lindo, né? Então, para vocês que de repente têm alguma dúvida sobre a presença do Senhor, da diferença que faz na vida de um... Realmente fé faz diferença? Não tem? Será que tem Deus? Para você que questiona, né? É importante saber que quando você tem o conhecimento de quem você é, na paternidade de Deus que te trouxe a esse mundo, independente de quem gerou você, você tem um propósito. Faz como a Rita, né? O mal, ele se transforma em bem, porque ela não se vingou do pai. Ao contrário, ela tornou os dias deles mais fácil. Quando ela foi rejeitada, ela deixou a rejeição de lado, ela nunca assumiu aquela dor da rejeição e ela seguiu sabendo quem ela era no pai celestial, né? Rita, eu quero escutar muito mais sobre a sua história, mas num momento de gratidão de estar com você aqui, eu queria também agradecer os apoiadores da Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira, porque gratidão, como a Rita teve, né, tá contando para nós, gratidão pela vida, mesmo que com tanta dificuldade, faz toda a diferença, né? A gente ser grato mesmo perante tanta dificuldade. Então, somos gratos aí para vocês da Igreja RCN, a igreja, né, que representada pelo pastor Francisco Pires, que está aí apoiando a Rádio RC Brasil para estar aqui trazendo essa notícia, essas informações tão preciosas que podem mudar a vida de quem está aí do outro lado assistindo. Gratidão também, né, ao Salão Brazilian Depot, que está aí sempre patrocinando também a rádio e tudo que acontece aqui dentro. A gente vai rodar a vinheta para você conhecer um pouquinho do nosso programa e já voltamos com a história de superação
Em Busca do Seu Milagre, com Rita Braga. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo com amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Bem-vindo de volta, Jerusa Luana, aqui no programa Mães e Filhos, pela Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Eu estou aqui contando a história da Rita Braga, ela que é palestrante, que tem uma doença rara, mundialmente falando. Ninguém no mundo até hoje tem a doença que a Rita tem. E ela está contando para nós um pouquinho da superação, né? De como você pode promover o seu milagre. Esse é o tema hoje do nosso programa. Porque se você está passando por alguma dificuldade, seja na sua saúde, no emocional, no seu financeiro, a Rita Braga ela está aqui para falar para você que a história dela de superação, além de ser uma história contada que parece o impossível, ela está vivendo o possível, né? Que com todas as limitações que aparentemente os olhos humanos e a medicina, a ciência tinha pregado, né? Que ela seria uma pessoa que provavelmente estaria numa cama, questionada se ela ainda valia o peso de uma vida. Assim que ela nasceu, perguntaram isso para a mãe. Hoje ela está aqui para provar que toda a vida tem um propósito embaixo do céu. E que não importa de como você vem para esse mundo, como você está sendo tratada pelas pessoas que geraram. O importante é que você sabe que quem te gerou a princípio, quem sonhou com você, é o Pai Celestial. E Ele nunca, jamais vai te abandonar ou falhar. E que qualquer situação que você esteja vivendo, você pode ter certeza que você é mais que vencedores. Isso é promessa do Senhor. Rita, continuamos com você, querida. Pode falar um pouquinho mais da sua história. Sim. E ali eu peguei, né? Ali aonde, Rita? Vamos falar para aqueles que entraram na parte agora. do... Paramos... tá. Acho que na parte do seu pai, isso, né? Que vinha isso. visitar, e eu perguntei se você tinha Sim. algum contato com ele, e você começou a contar que você trocou o mal pelo bem. Sim. Que mesmo ele tendo aos 7 anos praticamente jogado, entre aspas, no lixo como pessoa, né? Com as palavras duras. Para você que não assistiu, volta a assistir o nosso programa no início, você vai conhecer a história dela a fundo. A Rita, ela fez o que Jesus faria. Ela trocou o mal pelo bem. Sim. E ali ele pegou... eu tinha contato, tudo, mas ele, né? Tava doente. Foi embora, tava doente. E eu sempre cuidando dele, tudo. E eu, né? Ele tava morto. Eu falei, não. E oração, jejum. Morto, que você quis dizer fisicamente Isso. muito debilitado. Sim, a ponto muito. de que ninguém acreditava Não, que ele iria ninguém mais sobreviver. acreditava. Nem ninguém. E os outros 2 filhos dele ajudavam a cuidar ou era só você praticamente? Sim, mas assim, como é homem, então, né? É, e a mulher eles, é mais... né, sabe assim um pouco, eles sabem da rejeição, então eles, né, tem um pouco daquele Receio. receio. E eu que faço acontecer. E aí, né, meu pai levantou tudo certinho. O que aconteceu? Eu entrei na zona de conforto de novo, né? E Deus começou a me tocar no meu coração. Falou, olha, você não vai contar esse testemunho, todas as maravilhas que eu estou fazendo, né, na sua vida? E aí eu falei, nossa, eu quero ser terapeuta. E eles me aposentaram com um salário mínimo, né? Por causa da deficiência, eu já não consegui mais andar, porque começou a entortar minha coluna. Então a médica falou, Rita, você vai ter que ser aposentada mesmo. Eu entrei nos trâmites do INSS e tudo. E eu falei, poxa, eu queria estudar para ser terapeuta, que daí posso atender, ajudar outras mulheres, né? Ajudar outras pessoas. Enfim, aí eu fui ver o curso de terapeuta, era a metade do meu salário. Ou eu comia, ou eu ajudava a minha mãe. Minha mãe, na época, tinha 70 anos. E aí eu falei, nossa, Deus, me dá uma estratégia, né? O que eu posso fazer? E foi quando eu escutei uma voz falando, vai na prefeitura. Eu falei, nossa, vou na prefeitura? Ok. No outro dia de manhã, fui lá na Câmara Municipal ali, e o vereador falou, ô Ritinha, você tá aqui? Você precisa de alguma coisa? Eu falei, sim, eu preciso. Eu não quero dinheiro. Eu quero que você me arrume um trabalho. Porque eu quero fazer um curso de terapeuta e você vai me ajudar muito. Aí ele falou, ok.
Aí ele falou assim, ó, você pode trabalhar com os adictos, né, da palestra. Eu falei, isso mesmo. E ali eu falei, quando que eu posso trazer meus documentos? Ele falou, vai, já procura e já traz. Eu falei, ok. Aí quando eu coloquei a mão na maçaneta, ele falou assim, Ritinha, eu esqueci de perguntar, você recebe algum benefício? E aí eu falei, nossa, e agora? Se eu mentir, vai dar bom agora? Mas o que a palavra em Mateus 5,37 fala? O vosso falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E eu falei assim, eu vou falar a verdade. Eu falei, olha, eu recebo. Ele falou, então, esquece. Porque agora, né, vai ter as eleições e se eu ganhar, ok. E se eu perder? Você vai perder tudo. E eu saí dali, Jerusa, muito triste, sabe? Fiquei 1 hora chorando dentro do No carro. caso, ele falou que você não poderia nem trabalhar ou só a Isso. questão dos benefícios? Não, eu não poderia nem trabalhar por conta que como é invalidez... Que você já recebia Isso, como é inválido, você não pode trabalhar. Né? E ali eu cheguei, nossa, fiquei chorando dentro do carro. Você chegou a se arrepender de ter falado a verdade, Rita, humanamente falando? Não me arrependi, porque aí é caráter, negociável, inegociável. E isso jamais eu faço na minha vida. Com certeza. Jamais. E ali eu cheguei e falei, Deus, me dá outra estratégia, porque se eu vender rifa, ok, as pessoas vão comprar um mês, mas é 12 meses. E depois? Exato. E aí eu falei, bom, eu vou embora e Deus vai agir. Aí eu cheguei, minha mãe, 70 anos, sentada no sofá, com o controle na mão. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mãe, se eu arrumar um emprego pra senhora, a senhora vai? Aí ela olhou assim, ela deu um pulo, ela falou, o quê? Ela falou, mas você saiu, bateu a cabeça? Que empresa que vai contratar a mãe? A mãe já é uma idosa. Não existe isso. Eu falei, ok, pelos olhos carnais é impossível, mas pelos olhos espirituais, e olha o que Deus fez até agora, e para Deus nada é impossível. Eu preciso saber se a senhora vai. Ela falou, filha, pode ir lá, mas é impossível, você não vai dar certo. Qual emprego seria que você estava buscando para sua mãe? Qualquer emprego. Aí eu peguei, para ela me ajudar para pagar o curso. Aí no outro dia, eu fui lá, falei pro vereador, falei, olha, vim aqui de novo. Ele, nossa, o que eu posso te ajudar, Ritinha? Falei, eu vim ontem e não deu certo, ok? E hoje eu trouxe uma pessoa. Aí ele olhou, só que eu tinha levado minha mãe no pensamento. Ele falou, tá, mas quem que é essa pessoa? Eu falei, minha mãe. Ele, que legal. Qual que é a escolaridade dela, Ritinha? Falei, acho que ela deve ter até a 5ª série. Ele falou, tá. E além disso, qual que é a idade dela? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Falei, não posso mentir. Falei, olha, ela tem a idade um pouquinho avançada. Ele, qual? Falei, ela tem 70 anos. E ele começou a chorar. E ele chorava assim demasiadamente. Ele falou, o quê? 70 anos? Ele falou, Rita, me perdoe de eu estar chorando. Eu fico aqui o dia inteiro, vem pessoas atrás de Bolsa Família, Bolsa Gás, tudo que é tipo de bolsa. Mas ninguém vem aqui falando, olha, você tem um emprego para me arrumar? As pessoas já querem tudo na mão. E você nessa situação não deu por conta do seu benefício. Agora, desculpa, você quer pôr até sua mãe que tá aí no bico do corvo para trabalhar. Ele falou, não tem como não te ajudar. Então, vamos fazer o seguinte, eu posso arrumar um emprego de faxina para ela. Tem algum problema? Eu falei, não, faxina não é vergonhoso. Aí eu falei, tá, que já... Trabalhar nunca é vergonhoso, sim, né? Que sim. fica essa pausa também, né? Muitas vezes a pessoa tem aquele receio de que só os empregos que dão grandes, né, títulos, não. Para Jesus e para Deus, né? Você tá lutando pela sua casa. Todo trabalho, ele é digno. Sim, não é vergonhoso, né? E ali eu peguei... Nossa, no dia anterior eu tinha saído chorando. Nesse dia eu saí assim, sorrindo, glorificando. Aí eu cheguei em casa, minha mãe já tava no portão. Eu abri o portão. Falei, mãe, cadê a sua carteira profissional? Ela levou um susto. Aí ela, né, se assustou. E eu vi que ela ficou muito em choque. Aí eu peguei na mão dela e falei, mãe, é por um tempo. Porque eu sei que o Senhor vai fazer mais maravilhas ainda. E daqui uns dias a senhora... Tenho certeza que a senhora não vai conseguir não vai precisar nem de trabalhar, porque eu vou estar recebendo para isso e a senhora vai ficar em casa. E hoje minha mãe tá com 73 anos e foi a melhor coisa da vida dela. Foi a melhor coisa da vida dela. Ela gostou? Gostou muito, ela trabalha. E ela falou assim pra mim no dia... Não quer mais parar. Não quer mais parar. E ela falou assim pra mim... Como é o nome dela, Rita? Nair. Dona Nair. Beijo. Que orgulho. Aí ela pegou e falou assim, mas filha,
você vai trabalhar e a gente tem que fazer umas contas, né? Eu vou trabalhar, mas daí eu tenho que pagar alguém pra limpar a casa, fazer comida. Será que vai compensar? Eu falei assim, mãe, mas não vai precisar de pagar ninguém. Eu vou fazer comida, eu vou limpar toda a casa. E até hoje, ela entra às 6 horas no trabalho, eu levanto, pego minha motinha, eu dirijo o carro, eu dirijo moto, aí ponho ela, levo ela no trabalho, né? E ali ela trabalha, eu volto para casa, vou limpar toda a minha casa, vou atender meus clientes de manhã. Rita, eu quero perguntar uma coisa. O motivo que ela teve que trabalhar e não você é porque ninguém te empregava, é isso? Não é. Ou pela deficiência você não pode fazer alguns tipos de trabalho? Não, porque o INSS me aposentou por invalidez. Então ninguém pode, legalmente falando, te dar um trabalho. Isso, porque uma pessoa inválida, tipo, na cabeça deles não pode. Então, o governo, no Brasil, ele te limita isso. Então, ele quer que você fica com aquele salário mínimo e pronto. E que você não faça mais nada. Então, por isso você não tem como voar, crescer, porque não, você não tem limitada. como. Mas você precisava desse curso de terapeuta, porque aí sim é uma coisa que você pode fazer. Eu também quero ajudar as pessoas, Claro. né? Eu quero falar no meu testemunho para levantar você que tá aí em cima de uma cama, deitada numa cama, num quarto escuro, com depressão, falando, ai, tadinha de mim, se colocando numa zona de vitimismo. E saiba que você não é vitimista, você é protagonista da sua história. Que forte isso, hein, gente? Anotou? Anotou aí no coração? Então levanta da cama. Pode continuar. E ali, né, hoje em dia eu levo minha mãe, eu limpo minha casa, eu atendo meus clientes. Você se formou terapeuta? Sim, me formei a terapeuta. Eu faço comida. Aí eu faço de tudo. Aí eu vou lá, pego ela ao meio-dia, dou almoço pra ela, levo ela pro trabalho de novo. E a mãe firme e forte. Firme e forte. Mulher linda, firme, né? e forte, trabalhando, fazendo as coisas. E meu pai, né, nossa... Como ele está hoje? Tá ótimo, está Ele andando. mora ainda com a outra família? Isso. E vocês têm algum contato? Ele Sim. vem na casa? Não, eu que mais vou visitá-lo, né? Isso. Aí E ele precisava, talvez, desse cuidado para ficar melhor, porque a gente que viu as fotos, ele estava bem debilitado, né? Sim, e aí, a sim. partir do momento que você começou a cuidar, é como se você curasse a alma da rejeição que ele te causou. Por quê? Você nunca foi, entre aspas, prejudicada porque você olhou para o lugar correto. Mas talvez a alma dele, sabendo o que ele fez e falou para você e deixou de fazer, deve ter ficado um vazio de talvez precisar dessa cura, de ver que você o perdoou, mesmo você falando que nem precisava perdoar, porque o teu coração estava numa posição correta. Sim. Que interessante isso. Então, vocês têm contato, de certa forma. Tem contato. Aí eu vim aqui para os Estados Unidos, né, fazer essa jornada aqui de levar essa palestra, e aí eu passei lá 2 dias antes, fiz uma comprinha, levei para ele, falei, olha, pai, tá aqui, né? E não falei para ele assim, porque ele tá com Alzheimer ainda, então ele não entende muito. Mas eu falei, ó, tá aqui, te amo, o senhor é tudo para mim. Aí ele pegou e foi tem até uma foto que, assim, eu falei, pai, me dá um beijo aqui. Ele veio, me deu um beijo, sabe? Assim, eu falei, olha, o quanto que o senhor é importante para mim, o quanto que eu te amo. Então, é isso, sabe? Porque hoje em dia as pessoas estão até dentro da igreja, né? Ou não frequentam, não tô nem falando de religião aqui. Sim. Mas, assim, tem uma dor, não quer perdoar, sabe? Falar, não, eu nasci igual a Gabriela, nasci no da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E você fica com a sua alma presa. E você não quer perdoar as pessoas. Jesus, né, sendo o soberano do soberano, ele nos perdoou. Ele fala que ele inclina, né, os ouvidos dele para nos ouvir o nosso clamor. Então, quem somos nós para não perdoar? E hoje as pessoas estão ali morrendo. Fala, não, eu não vou perdoar. A pessoa fez comigo, eu não quero nem saber. E aí você tá com a sua alma presa. Né? E aí você não consegue atingir os lugares que você, extraordinários, que Deus tem para você. E quanta cura que ele está causando em gerações através do teu exemplo. Porque se você não perdoasse, você talvez estivesse realmente numa cama. Sim. Porque aí o teu físico e o teu emocional que andam ligados, eles iam estar amarrados nessa dor.
nessa prisão, como você falou. E ao perdoar, você olhou com misericórdia para o seu pai. Você olhou com a misericórdia de quem diz assim, não importa o que ele passou para ele rejeitar, porque ele também deve ter tido, não é uma desculpa, Sim. mas como que eu falo, né? Por isso que o programa Mães e Filhos está aqui para sempre a gente aprender cada vez mais, quebra de tradições, de religiosismo, de falta de conhecimento, porque talvez no pensamento dele, né? Não estou aqui para julgar, mas ouvindo um pouquinho da sua história, pode ter passado pela cabeça que ele talvez o medo de não conseguir, sabe? Não foi o sonho dele. No tempo antigo, às vezes tem aquela coisa que o pai queria sempre o homem, né? Não tem aquele tempo antigo, Sim. aquele orgulho de ter o homem, de nascer a mulher. E tem, né, umas histórias que a gente escuta. E aí você fica pensando, de repente é fácil pré-julgar, mas dentro da alma dele, ver a foto do antes e do depois, né? Para vocês que não conhecem a história da Rita, ela nos mostrou a foto do paizinho dela debilitado e depois do cuidado dela, ele até dançando ali do lado, né? Foi uma coisa muito interessante e forte de ver que a cura, ela não é só física, ela é espiritual, ela é emocional. Talvez a tua vinda foi tipo para ele um alívio, ela me perdoou. Então eu posso um dia ir em paz, entendeu? Quando chegar a hora dele. E eu acho que é isso que revigora, né? Isso que levanta a alma das pessoas. Como você falou, né, Rita? Estar aí na igreja, ir só buscar numa forma de, às vezes até tradição ou repetição de padrão, não é a mesma coisa de que o encontro verdadeiro com Cristo, né? De dizer, Senhor, tá aqui, essa é a minha dor. E o Senhor conhece tudo o que está por trás dessa pessoa que me machucou, por que aquilo aconteceu. Então, a minha dor está aqui, o Senhor receba e me dê a cura para poder tratá-la como Cristo. E eu acho que você, na minha opinião, você fez isso. Sim. Sabe, você levou a cura para o seu pai e você foi protegida por Deus com o Pai Celestial para poder estar hoje aqui falando a tantos, né? Então, ter você aqui é realmente uma honra, Rita. Eu estou muito emocionada de poder te entrevistar e conhecer a tua história. E conhecer a tua força, sabe? Você traz para nós muita força. Que nada é impossível, né? Nada é impossível. Quantos brasileiros estão precisando, talvez, escutar? Nada é impossível. E eu tenho, né, esse último testemunho, tô aqui e Deus está falando. Fala isso. Fala tudo. Quando eu fui, né, eu nem não sabia aí. Uma colega, uma amiga, né, a Gláucia Pimenta, pegou e falou assim pra mim, sempre me ligou, né, e falou assim, Rita, você tem seu passaporte? Aí eu falei assim, não, mas como que faz pra tirar? Aí eu fui atrás. Aí eu tirei e liguei pra ela, falei, eu já tô com o passaporte. Ela tá, e o visto? Aí eu peguei e falei, olha, como que faz pra tirar o visto? E ali ela pegou, me deu as dicas, eu fui, tirei, né? Fiz todo o trâmite para tirar o visto. E o que acontece? Eu peguei e falei pro meu irmão, né? Meu irmão de sangue. Eu falei, olha, eu preciso que você deixe o Davi comigo. O Davi é meu sobrinho, só para ele me ajudar com a cadeira de rodas, tudo. Ele falou, não, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou tirar o visto. Ele falou, não, isso daí esquece, isso daí não dá certo, não. Porque foi bem naquela época, né, da reportação, né, que o Trump estava fazendo. E eu falei, não tem problema, eu vou conseguir. E eu peguei e consegui tirar esse visto. Com R$150 na conta. Uau! R$150 na conta. Eu tinha esse... Porque né? nós somos o que é um visto pro Deus que é dono do mundo inteiro e leva e traz a gente a hora que ele quiser, né? E sobre suas palestras nos Estados Unidos, você você palestrou ontem, né? Você falou sobre o recomeço em uma igreja local. Você tem mais palestras até a data de ir embora? Como é que tá suas palestras no Brasil, aqui, a terapia? Conta um pouquinho. Sim. Hoje mesmo eu vou estar às 19h30 na igreja Diante do Trono. Ai, que legal! Né? Um abraço amanhã para os pastores Diante do Trono. Conhecemos eles, Ana Paula e Gustavo. Ana Paula, teve essa oportunidade. Amanhã tem outras agendas. E sexta-feira eu tô indo embora, tá? Que a semana passada também eu tive outras. E sexta-feira, quando entrar naquele avião... Como vai estar o coração, nossa, Rita? muito grata, porque eu sei que hoje eu estou deixando um legado aqui na América. Sim. Que as pessoas, né, quando pensarem em desistir, vão lembrar da Ritinha. Falar, não,
Eu vou provocar o meu milagre, porque se para ela, né, que ela conseguiu e eu sirvo o mesmo Deus, então eu também vou provocar o meu milagre, eu vou conseguir alcançar assim coisas até maiores do que ela, né? Porque Deus, ele faz isso. Ele faz a gente alcançar o extraordinário, né? O que não está nem é o que eu até falo para ela. Assim, o que eu é aquela passagem da Bíblia, né? O que Deus tem preparado para nós não está, né? Nem no nosso coração, nem nos nossos olhos, mas isso é o que Ele tem preparado para nós. É grandes coisas. Você já se imaginou vindo para os Estados Unidos alguma vez, quando você estava na luta entre ser bancária, trabalhar à madrugada? Você já imaginou que você estaria palestrando em outros países, Lita? Não, mas eu sempre chegou? tive esse desejo de alcançar. E você viu que você conseguiu provocar o seu milagre? Sim, né? Provoquei. E eu creio que aqui só foi uma ponte mesmo, uma porta, porque eu creio que é promessa de Deus. Porque quando Deus me deu essa frase, provoque seu milagre, eu senti. Eu escutei um barulho muito forte, um estrondo. E eu senti Deus pegando no meu braço. E ele falou, filha, Paulo tinha um espinho na carne e eu não curei Paulo. E você, a partir deste momento, vai falar para o meu povo provocar o milagre. Porque as pessoas querem o milagre pronto hoje em dia. E aí logo já veio a mulher do fluxo de sangue. Ela sangrava há 12 anos. E ali... E ela era rejeitada e excluída. Isso. E ali, quando ela soube que Jesus ia passar, né? Ela poderia até falar, não, tem muito dinheiro, vê se o mestre não vem pra cá, não. Ela foi naquela multidão. E ela ali, eu posso sentir pelos olhos, olhar, né? Pelos olhos da fé. As pessoas saem daqui chutando. E ela passando naquela multidão. E ela toca na orla do Senhor Jesus. E quando ela toca, pensa, no meio daquela multidão. Jesus falou, opa, peraí, alguém me tocou aqui. Uau. Né? E ela foi curada. Então, é sobre isso que eu estou aqui. E saiba que você, não tem nada impossível para você. Nada. O que eu falo, a minha deficiência, as pessoas veem, ai, tadinha de mim. Não. A pior deficiência não é essa que vocês estão vendo. A pior deficiência está aqui, ó. Na sua mente, que você fala que você não consegue, você se vitimiza, né? Vitimismo. É como se paralisassem, Sim, né? você Pela se mente. paralisa. E sendo que Deus está olhando para você, falando, vem, filho, vem, filha amada, você consegue, tá tudo aqui. Está tudo aqui, basta você... De andar pelas águas, vem, acessar. É impossível, venha. Vem. Mas se olhar para baixo, ele afundou, mas ele tem que continuar andando, né? Sim. Tem tudo para você acessar. Só depende de você fazer o quê? Provocar o seu milagre. Não é só oração. Porque a palavra oração, orar e ação. Então, é orar e provocar o milagre. Porque você provocando o milagre, eu falo com com toda a verdade que eu tenho, com muito temor a Deus. Vai que você consegue. Ai, que lindo, Rita. Olha, realmente impactante, né? Não é por acaso que você foi chamada para estar aqui hoje trazendo essa palavra linda, abençoando, né? Tantas almas que estão aí, tantas pessoas que estão precisando escutar. E é um orgulho te conhecer. É um orgulho, porque, especialmente aqui nos Estados Unidos, que a gente tem, vamos dizer assim, algumas coisas são mais fáceis, né, do que no Brasil, quando você comenta da questão do transporte, 5 ônibus, naquele tempo eu também pegava muitos ônibus para trabalhar, eu lembro desse tempo. Assim, transporte, né, aquele lotado, aquele cansaço, mas o vigor, né, de sair da área de conforto. Olha, interessante isso, ó. Quando eu estou no Brasil, tem aquela dificuldade, mas parece que a dificuldade empurra você aí. E aqui, às vezes, tem a facilidade do carro, né, de toda hora com o carro e tal. E às vezes, as pessoas elas se paralisam. Porque elas se paralisam na mente, às vezes, por causa da área de conforto. Então, realmente, é importante a gente saber que não importa o local onde a gente está, né? Quando Deus está conosco, Ele transforma, né? Ele faz a coisa acontecer. Verdade. Mas é isso, então,
Muito obrigada, Rita, por você ter vindo. Olha, quando você voltar aos Estados Unidos, você vai ter sempre espaço aberto aqui no meu programa Mães e Filhos, pela Rádio RC Brasil. Você é muito, muito bem-vinda. Sempre que você puder, eu quero ouvir mais histórias, eu quero ver mais milagres. E vamos ficar aqui felizes, né? Primeiro de te conhecer, que é um prazer. Da tua sabedoria, porque você foi muito sábia desde que nasceu, você já nasceu para brilhar, você recebeu essa palavra do Pai Celeste e você soube ainda abençoar o Pai terreno, e isso é uma pessoa muito sábia. Então, que Deus te abençoe, que você volte para o Brasil cheia de mais um checklist que você vai fazer. Em inglês se chama: eita, comprei a casa, que você estava contando de comprar a casa, e ela comprou a casa, gente, que ela queria. O sonho dela foi realizado com muitos milagres. Depois, agora já veio, viajou internacional. E que Deus abra as portas aí para você palestrar em muitos lugares. Amém, eu creio. Tá bom? Obrigada, muito obrigada. É meu desejo. E para você que ficou conosco até agora, escutando a história da Rita, eu espero que tenha aí tocado seu coração. E também comenta aí, deixa os comentários do que você achou da história dela. Passa essa entrevista para frente, para pessoas poderem conhecer. Se você tem aquela amiga que está sufocada numa situação de prisão, muitas vezes mental, interna, sem saber o que fazer, ou precisando de um milagre, ensina ela que ela pode provocar esse milagre através da palestra que você acabou de conhecer aqui, da história da Rita Braga. Então, desejo para vocês aí mais uma ótima quinta-feira, que Deus te abençoe e até logo. Até o próximo programa. Mães e filhos, amor sem fronteiras. Jerusaluana, falando de esperanças verdadeiras. Amor para um futuro melhor, na Flórida e no Brasil, sempre com calor. Rádio RC Brasil, tocando corações, união e carinho em todas as canções. Amor para um futuro melhor, na Flórida e no Brasil, sempre com calor. Ondas do rádio levam a mensagem de paz. Entre mães e filhos o amor satisfaz. Amor para um futuro melhor, na Flórida e no Brasil, sempre com calor. Ondas do rádio levam a mensagem